Deus te faz esquecer a noite triste. Tudo bom, amigos? Hoje essa mensagem. Já passou noites tristes, noites frias, noites escuras? Todos nós já passamos, né? E nessa noite, ao acordar, né? Passou a noite acordando ali, meditando, lembrei da música do Anderson Freire, né? Me faz esquecer da noite fria nessa hora, entra no meu barco, muda a minha história. Aí, pela letra da música, eu fui vendo a história de Pedro, que fala que Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada, mas ele fala ali na música que ele queria Deus, né? E fala que, na história, contando na Bíblia, que ele passou a noite inteira e não pegou nada. Mas Jesus usou o barco de Pedro ao amanhecer e Jesus ministrou a palavra ali. Pedro, talvez frustrado, desanimado, né? Um pescador que tem estratégia, que sabe pescar e não pegar nada, é frustrante. E às vezes nós passamos na vida situações que a gente fala, mas eu fiz tudo certo, eu tentei, eu me esforcei, eu batalhei, e hoje eu estou vivendo esse momento. E às vezes nós vivemos alguns momentos. Só que naquele momento, Pedro deixou o barco, cedeu, querendo viver o propósito de Deus, né? Ali servindo Jesus. Quando terminou, Jesus ele dá uma palavra a Pedro. Pedro, lança para cá. Até Pedro falou, mas eu pesquei a noite inteira. E na mente de Pedro, talvez ele pensou, mas eu sou um pescador bom, eu tentei, me esforcei. Mas ele falou assim, não, se é o Senhor que está falando, eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. Naquele momento, quando ele lançou a rede do lado que Jesus mandou, a rede quase rompeu, tantos peixes que vieram na rede. Então, assim, naquele momento do milagre, Pedro só chega para Jesus e fala, afasta de mim que sou homem pecador. Pedro viu o milagre. Mas assim, quando o milagre acontece, a gente tem uma experiência. E talvez está passando uma noite triste, uma noite fria, uma noite escura, que você não enxerga nada. Mas saiba que continue servindo a Deus, continue fazendo a vontade de Deus, continue cedendo sua vida, sua família, sua casa, sua boca, seu serviço para a obra de Deus. Não desanime. Pedro continua ali, ouvindo Jesus, servindo Jesus, e de repente uma palavra só, uma promessa, uma palavra. E na música ainda tem outra parte que fala da história de José, que foi tremenda. Na letra fala, o Deus de Manassés me faz esquecer, né? As frustrações que eu passei na vida, as tristezas que eu passei. Então, quando José foi injustiçado, ficou 13 anos servindo a Faraó, preso, foi injustiçado pela mulher de Potifar, ele estava ali na prisão, disse que Deus fazia ele prosperar na casa do Potifar, na prisão ele ainda servia, ele foi guardado para não ser morto, quando jogaram no poço os irmãos dele, próprios irmãos dele traíram ele, mas ele continuou ali, tinha um sonho de governar, e Deus nesse processo foi trabalhando o coração dele, e lá na prisão, diz que ele servia, ele revelou o sonho do padeiro, do copeiro, e falou, quando você sair da prisão, falou para o copeiro, né, que o outro ia morrer, morreu. Mas o copeiro ia voltar para o trabalho, ia ser reabilitado no trabalho de servir ao rei. Lembra-te de mim, fala pro faraó lá de mim, ó. Isso é que ele esqueceu. Às vezes as pessoas esquecem da gente. Só que 2 anos depois, na necessidade, faraó sonhou e ali ele lembrou. E o copeiro falou, eu sei de um cara que revela sonhos. Né? Ninguém conseguia revelar o sonho do faraó, mas o José estava lá na cadeia e ele continuou ali, confiando em Deus. Talvez aquelas noites escuras, 2 anos depois que foi lembrado. E aí o faraó mandou chamar ele revelou o sonho, ele foi para governador, olha só. Foi reabilitar, ele foi colocado no posto de governador, porque ele tinha estratégia, ele tinha o Espírito de Deus, o faraó viu que era Deus, e ali o sonho se cumpriu, ele se tornou governante. E quando Deus levantou ele, foi para quê? Para abençoar muitas vidas. E ele colocou o nome do filho dele. Deus me fez esquecer as noites tristes do passado, a minha dor, Manassés. E o Deus de Efraim me faz prosperar. Então ele colocou o nome dos 2 filhos.
Um simbolizava esquecer o passado, perdoar o passado, né? Limpar aquilo que doía nele, por tantas vezes que ele passava a noite, 13 anos, passando a noite lembrando que ele era um filho de um pai rico, filho de Jacó. Ele tinha uma terra, ele tinha irmãos, ele tinha um sonho, ele tinha um propósito, e hoje, depois ele virou escravo, virou servo, virou preso, e depois ele usou a última veste, foi de governador. Olha só onde Deus colocou ele. A Bíblia fala que Deus faz o pequeno se assentar com os príncipes, o mais humilde. Está lá no monte de monturo, no lixo, e Deus levanta ele, coloca, exalta. A Bíblia fala que ele dá graça para o humilde e abate os soberbos, né? Então, o segundo foi Efraim, Deus me faz prosperar. Eu entendi a letra dessa música, caiu assim uma ficha, e foi tremendo. José com certeza passou vários momentos clamando, orando e pedindo a Deus. Então, se você está passando uma noite triste, difícil, saiba que Deus tem um tempo novo. Ele vai entrar no seu barco, ele vai entrar na sua prisão, vai entrar na sua casa, onde você estiver. Deus, a Bíblia fala, fecha a porta, orarás teu Pai em secreto. Ore, clame, busque. Salmo 34 fala, este pobre clamou, e o Senhor ouviu e livrou todas as suas angústias. Clame que Deus vai ouvir, ore, busque. E Deus tem algo precioso para você. Quando Ele mudar e fizer um milagre, você vai esquecer da noite fria, noite triste, e você vai ver porque cada situação, provação e situação que a gente passa, provação, privação, lutas, são porque o nome de Deus vai ser exaltado. Amém? Que Deus te abençoe com essa mensagem, deixa Deus transformar, curar você. Em nome de Jesus, se arrependa, largue o pecado, o mundo, sirva a Deus, deixa Deus te usar sua família, sua casa, seu trabalho, seu ministério, aquilo que você tem, seus dons, seus talentos, né? Deixe seu barco à disposição de Jesus. Ele vai entrar no barco, ele vai te usar, e você vai ver quantos milagres você vai colher. É porque você vai ser colocado no muito, mas para abençoar muitas pessoas. Deus colocou José no muito como governador, porque ele era o homem que tinha um coração que ia abençoar muitas vidas. É por isso que Deus vai te levantar. Levantou Pedro e fez dele um pescador de homens. Aleluia. Deus abençoe e compartilhe o vídeo de pessoas em nome de Jesus.